ela com vocês, e eu queria complementar a aula de hoje, com mais essa aula somente, tá? Para tratar do mesmo assunto, e nele a gente está buscando abrir a cabeça, né, sobre possibilidades de uso da ferramenta que nós aprendemos até então. Então a gente, nessas duas aulas, né, ontem e hoje, a gente está vendo como pegar uma demanda de um cliente qualquer. Opa, boa noite, Divanildo. E aí a gente está vendo como traduzir essa demanda em solução mecatrônica, né? Usando os elementos que nós estudamos como bloquinhos construtivos. Então, o nosso sistema integrado, né? Contemplando o inversor, o controlador por realimentação de estados, o controlador de torque, o conversor eletrônico de potência e a máquina elétrica, eles compõem, né, uma solução de controle de movimento de corpos que se mantém a mesma em diferentes produtos mecatrônicos que nós possamos ou queiramos conceber. Então, é como se fosse realmente um tijolinho daquele de Lego, que você pode associar, né, das mais diversas formas e criar uma infinidade de personagens e de elementos. Tá? Ou seja, essa estrutura ela passa a ser um bloco construtivo. E aí eu gostaria de ensiná-los a tratar a solução dessa maneira, e eu acho que esse ensinamento ele fica mais agradável, né? E eu consigo consolidar melhor o conhecimento com vocês através de exemplos. Tá? Então, a estrutura dos sistemas em questão já foram estudadas, nós já sabemos o que cada um dos elementos constituintes ali do nosso bloco construtivo, nós sabemos o que cada um faz, fizemos modelos, fizemos análise, e aí é o momento agora para complementar, né? Não vou dizer que a gente vai fechar, a gente vai complementar esse conhecimento. Esse é um conhecimento que não se fecha, não se acaba. Você fica uma vida inteira trabalhando com isso e você vai morrer com mais perguntas do que respostas. E o que é muito bom, inclusive, né? Sempre tem oportunidade para novas explorações, para novas abordagens, novas soluções. Você está sempre aprendendo. Mas tem um momento da vida, fazendo um paralelo aqui, né, com o nosso desenvolvimento, né, você vai andar sozinho o resto da sua vida e você vai aprender, né, sobre novos lugares, novos ambientes, você vai andar até novas pessoas, mas em algum momento da sua vida alguém tem que te dar a mão para você aprender a andar, ok? Então essas duas aulas, elas têm mais ou menos esse teor, né? Então vocês já estão aí equipados, né, igual um bebê, já tem as pernas todas, do corpo todo, toda a parte neurológica prontinha, né, igualzinho um nenenzinho, só que em algum momento alguém tem que dar as mãos e segurar as duas mãos e ensinar o neném a dar os passos. Então eu estou fazendo a mesma coisa, já tem a base teórica e de laboratório consolidada, muitas horas de análises, muitas horas de simulações, muitas horas de cálculos, muitas horas de bancada com implementação, ou seja, o corpo do bebê está todo pronto. Então agora é só dar a mão, né, e ajudar a ganhar o equilíbrio para andar. Então é isso que a gente está fazendo aqui nessa aula de hoje e na de ontem. Né? Ou seja, eu estou mostrando uma série de exemplos para vocês verem como que o material que vocês aprenderam pode ser aplicado, né, numa infinidade de contextos. Basta que você consiga traduzir a demanda do cliente para a linguagem de mecatrônica. É isso que a gente tem exercitado. E essa tradução ela passa por algumas etapas e a gente está vivenciando essas etapas simulando projetos, né, na sua fase conceitual. Então eu vou abrir aqui o registro do que foi a nossa aula de ontem e nós vamos, né, continuar com aquele material.
Bom, então recuperando, né, o ponto de partida que nós estamos usando para poder inserir a nossa solução de controle de movimento como um bloquinho construtivo para uma infinidade, né, de aplicações que demandem a ajuda dessa solução. A gente, primeiro, né, está raciocinando aqui no conjunto inversor, controlador, né, que vai embarcado no inversor, o próprio inversor com sua eletrônica de potência, a máquina elétrica, né, todos eles como sendo um bloquinho construtivo que a gente já domina. E esse bloquinho construtivo, né, ele vai operar de maneira adequada nas mais diversas soluções de movimento, se a gente criar para ele referências adequadas, sinais de comando de trajetória mecânica que sejam adequados ao sistema mecatrônico em questão, né? E esses sinais de referência aqui, eles podem ter duas naturezas distintas para que ele converse bem com o inversor. Então, os sinais de referência podem ser sinais de referência de velocidade ou sinais de referência de torque, tá? Então, tem algumas aplicações que você precisa escolher, você ou o cliente, melhor dizendo, né? Os dois, né? Tá todo mundo ali no mesmo barco, mas eu vou mencionar sobre o cliente. Então, o cliente precisa que o sistema opere com um determinado perfil de velocidade. Então, vale a pena, né, configurar o sistema de geração de referências para criar uma referência de velocidade adequada ao processo em questão. E aí o inversor e o motor se viram para garantir que essa velocidade aparece no eixo mecânico. Tá? Então aqui a gente já tem todo um know-how de engenharia, todo um conhecimento consolidado para garantir que os elementos vão conseguir fazer isso. Já outros clientes vão ficar mais satisfeitos, né, se você promover um controle de movimento às suas cargas, porém com uma velocidade que eles escolham, né, ou que o processo venha a escolher de alguma maneira. Então, nesse tipo de caso, né, ou seja, o sistema ele tem que ser atuado, né, porém sem restrições em sua velocidade. Filosoficamente, nas nossas malhas de controle, isso é possível de acontecer se a malha de controle promover regulação de torque. Então, você vai dar um comando de torque, né? Igual eu expliquei ontem, sistemas que operam com regulação de torque eletromagnético, eles garantem o torque no nível que você está pedindo e a velocidade que der, deu. Sistemas que operam com regulação de velocidade é o oposto, eles vão operar na velocidade que você pediu e o torque eletromagnético que der, deu. Tá? Então, essas duas formas distintas de operação têm que ser avaliadas para a gente escolher qual delas é a melhor para uma dada aplicação. Né? E aí, a gente fez, né, o projeto conceitual de várias aplicações ontem, e nesses projetos a gente respondeu essa pergunta, né? Ou seja, depois de identificada a necessidade do cliente, o manipulador mecânico, como que vai ser a interface do cliente com o produto, a gente começa, né, a traduzir as demandas do cliente do português para a mecatrônica, né? E essa tradução tem algumas etapas. Uma delas é implementada, né, com a resposta a essa pergunta. Ou seja, a aplicação ela é mais bem atendida se eu oferecer ao inversor um comando de torque ou um comando de velocidade. Tá? E aí a gente viu como decidir, né, qual dos dois a gente vai escolher de acordo com a análise que eu fiz agora e com a análise de cada projeto em particular. Então a gente
passou, né, por essas etapas ontem, 3 projetos, né? Primeiro vimos um sistema de controle, um sistema de cooperação homem-robô, onde o nosso robô transladava uma carga útil, deixando o ser humano que toca o robô escolher a velocidade que ele quiser e ter a sua força multiplicada, né? Então, para isso, a gente fez com que o carrinho que implementa o robô pudesse emular uma impedância mecânica agradável ao toque e levinha, que era uma massa de 8 quilos, transladando em uma superfície sem atrito, né, e conectada a um componente de amortecimento viscoso de 50 newton de força por metro por segundo. Ok? E aí a gente fez o nosso corpo emular esse conjunto BM, ou essa impedância mecânica, né? Faz às vezes, o B e o M faz às vezes de uma indutância e de um resistor na elétrica. Tá? Então, por isso que eu estou falando em impedância mecânica. Na verdade tem, né? O que você observa com os componentes na elétrica, você vai observar alguns componentes equivalentes na mecânica, né? A massa faz às vezes da indutância, o coeficiente viscoso faz às vezes da resistência, e a mola faz às vezes da capacitância. Tá? Então, enfim, por isso que eu estou mencionando impedância mecânica aqui, e estou à vontade para mencionar, porque não é nenhum absurdo técnico. Esse era um sistema bem atendido, né? Fornecendo ao inversor uma referência de velocidade, para fazer o carrinho se deslocar como a impedância que a gente quer emular se deslocaria sob a ação da mesma força que o ser humano está botando no carrinho. Tá? Então, medindo a força que o ser humano está colocando no carrinho, essa mesma força aplicada na impedância que a gente quer emular levaria a uma dada trajetória mecânica com uma dada velocidade de translação. A gente então regula a velocidade do carrinho para ter a mesma velocidade de translação. Tá? Já um outro exemplo que a gente fez, né, propunha que uma pessoa numa condição de reabilitação motora, né, pudesse puxar uma barra no movimento frontal, assim, com o braço, ó, e pudesse perceber uma força resistente similar à que a água faria, como se ele estivesse fazendo isso aqui na água, tipo uma hidroginástica, tá? E aí já foi um sistema que ficava mais bem atendido se a gente suprisse ao inversor, fornecesse ao inversor uma referência de torque, né, que fosse adequada para transmitir ao braço da pessoa uma força igual à força que a água faria, né, caso a pessoa tivesse em contato com a água. Tá? Aí nós desenvolvemos também ontem, né, o projeto conceitual dessa implementação. Fizemos aqui também o supino ativo, essa é outra aplicação onde o cliente, né, tem que escolher a velocidade que ele quiser e nós não temos como saber que velocidade é essa. Então é uma aplicação que é mais bem atendida se a gente fornecer ao inversor uma referência de torque, né, e aí ele se vira para impor as tensões que precisarem nas 3 fases do motor para garantir que esse torque vai chegar no eixo. Né, e ele vai fazer isso, o inversor vai nos dar esse presente. Bom, e aí nessa aplicação a gente viu, né, que a escolha do torque, inclusive o cálculo do torque é um cálculo simples para que o conjunto mecatrônico que tem o eixo do motor conectado aqui no centro da polia opere como um supino ativo. Né? Ou seja, emule a massa que a gente quiser. Você não precisa ter a massa de pendurado aqui do outro lado. Ele pode emular para você. Basta escolher o torque adequado. De carona, você ainda consegue, né, já que você vai estar com acionamento elétrico aqui, frenando o movimento da pessoa, né? Aí também mais uma consideração filosófica, tá? A pessoa está lá para gastar energia. Se fosse para ganhar energia, a gente iria a um restaurante. Você vai para a academia para gastar energia mesmo. Então, se tem alguém restringindo o movimento, e esse alguém é o nosso sistema mecatrônico, vamos usá-lo para pegar a energia que a pessoa quer gastar e converter em energia elétrica, que está custando preço de ouro. Ok?
ok? Então, a gente mostrou isso ontem também, né, dessa possibilidade, gentilezas que você pode implementar no software de controle para a pessoa não machucar, para a pessoa fazer uma sequência de exercícios, né, com uma cadência distinta, né, você pode ir crescendo o peso ou reduzindo com o passar do tempo, você vê que a pessoa travou o braço, você pode aliviar o torque que ela está que o sistema está desenvolvendo para ela né, não machucar a coluna, por exemplo. Então, tem uma série de possibilidades interessantes aqui nesse sistema, né, que você poderia implementar por software. Então, uma vez que a base de potência, que é o inversor, com o motor e os controladores instalados, a instrumentação do inversor todo instalado, está pronto, né, você conseguiria montar um gerador de referências com alguma eletrônica de condicionamento de sinais, né, para poder suprir aos pinos do microcontrolador, aos pinos de entrada analógica do microcontrolador, alguns sinais de interesse, e daí, por software, você muda diversas formas, você implementa diversas formas de operação do equipamento e ganha com isso uma conveniência absurda, né, para intervenções criativas. Né? Software é o seguinte, você programa digitando, você não tem que soldar componente, usinar peça mecânica, montar a peça com alinhamento, mexer com terminal elétrico com tensão alta, tomar choque, ter explosão, nada. Você programa o software, carrega né, trabalha no comissionamento da solução, alterando linhas de comando de software, sem risco, sem peso, sem nada. Então, assim, é bom demais quando você consegue ajustar uma solução mecatrônica por software. Tá? Isso é um negócio bem interessante. Bom, eu queria então continuar com esses exemplos, e o quarto que eu queria apresentar é o de um dinamômetro de rolos. E ele é muito útil, pessoal, para caracterizar o comportamento de um veículo em laboratório e permitir que ajustes de injeção sejam feitos também em laboratório, tá? Com a instrumentação toda do laboratório, com a oportunidade de se carregar software, né, com um carro que não está na rua em movimento, né? Então, assim, ele é muito, muito bem-vindo no projeto de desenvolvimento de veículos, né? Só que existe uma coisa, para que você consiga aferir com qualidade qual que é o consumo real de um carro, qual que é a emissão de poluentes real que ele tem, mesmo em laboratório, você tem que emular as condições de carga que ele teria na rua. Tá? Então ele pode até ficar no laboratório, mas para que você tenha dados representativos, né, para caracterizar o desempenho do veículo, você tem que expor ele à mesma carga que ele teria na rua. Né? Então alguém vai ter que impor o mesmo torque que chegaria à roda do veículo caso ele estivesse na rua. Olha aí, está nascendo a solução mecatrônica. Ó. Então, a gente poderia montar um conjunto mecatrônico que impusesse à roda do veículo um mesmo torque que que essa roda teria em um trajeto específico escolhido para avaliar seu desempenho. Né? Então, para implementar essa solução, né, fazendo um projeto conceitual, a gente observa o seguinte: você vai ter um carro qualquer.
botar um sedanzinho aqui, alguma coisa parecida com o Corcel da década de 70, que é mais fácil de desenhar. E tá, você vai ter aqui os pneus com as rodas, né? E no caso, isso aqui vai ser embarcado em laboratório e o pneu vai ficar entre dois rolos. Então tem um primeiro par de rolos aqui, né? Ele vai ter contato com o pneu do lado direito e o pneu lá do lado esquerdo também, na parte frontal do carro. Tá? Os rolos não se tocam, tá? Os dois rolos não se tocam entre si, os dois só tocam o pneu. Na roda traseira também. Não seria uma coisa assim. A máquina a combustão interna do carro, né, ou do powertrain dele, não precisa ser necessariamente uma máquina a combustão interna, pode ser um carro puramente elétrico, um carro híbrido, né? Ela vai desenvolver torque, digamos que não seja um 4x4, tá? Por exemplo, um torque aqui. Se for 4x4 também, todo o projeto conceitual nosso aqui vale do mesmo jeito, tá? Então você vai ter um torque aqui né, na roda devido à ação da máquina a combustão interna. Colocar MCI, máquina a combustão interna, né? Você vai ter uma determinada trajetória, né, com a velocidade angular aqui, um ômega mach qualquer, né? E, por vezes, esses carros são autorizados a serem comercializados se eles são ensaiados em ciclos de dirigibilidade padrão. Então, tem ciclos regidos por norma que te falam, né, qual a velocidade ou qual o torque de carga de um determinado trajeto. Tá? Então, você vai obter em norma ou da aplicação de um cliente específico, né, qual que é o torque de carga que o trajeto dele possui. Tá? Bom, a gente então precisa que esse torque seja visto, né, pelo trem de potência do veículo. Então nós vamos pegar e colocar um acionamento mecatrônico que reproduza esse torque aqui no sistema de rolos, né? Então o que vai acontecer? Se esse torque de carga aqui, né, se ele for aqui referido ao eixo do motor, tá? Ele vai levar uma determinada força aqui no ponto de contato da roda com o cilindro, né? E essa força de contato que emula a carga, né, que vai tender a restringir o movimento do pneu, né, vai ser, no final das contas, desenvolvida por uma máquina elétrica colocada aqui, ó. Então, nós vamos ter que ter um torque eletromagnético desenvolvido por uma máquina elétrica,
não só a máquina elétrica, a nossa solução mecatrônica de controle de movimento, né? Máquina com inversor, instrumentação e controle. Então, você vai ter que ter uma máquina elétrica aqui, alimentada por inversor, aqui conectada à rede, por exemplo, trifásica, né? Que garanta que essa força aqui, inerente ao ciclo de norma, realmente chegue aqui no ponto de contato com o rolo, né? Entre o rolo e o pneu. Então, se a gente tomar aqui o raio do rolo e multiplicar o raio do rolo pela força, você vai ter o torque eletromagnético que tem que ser desenvolvido aqui pela máquina, para que essa máquina emule, né, a carga que existiria na rua, né? Então, como que seria a síntese da nossa solução, né? Nós vamos ter que ter a nossa solução de controle de movimento operando com controle de torque, tá? O controle vai ter que ser de torque e a gente vai ter que fazer com que esse torque no eixo do rolo emule o torque de carga no eixo do carro, tá? Então nós vamos ter que pegar esse ciclo que a norma apresenta, né, embarcar dentro do nosso sistema de geração de referências, né, uma lookup table, uma tabela de procura, né, onde você vai dizer qual que é o torque de carga em cada instante de tempo que o veículo está operando, tá? E aí, se você pegar o torque de carga que a norma exige e dividir pelo raio do pneu, colocar RP, tá? Raio do pneu, porque não cabe aqui. Então, se a gente dividir isso aqui pelo raio do pneu, você vai ter a força que tem que ser feita pelo rolo do dinamômetro de rolos. Então, aqui vai sair a força que chegaria ali no ponto de contato do dinamômetro com o pneu, né? E aí nós vamos multiplicar essa força agora pelo raio do dinamômetro, pelo rolo, né? Pelo raio do rolinho do dinamômetro. E aí nós vamos ter, então, o valor desejado de torque eletromagnético, né? Esse valor, então, vai ser passado para o inversor, né, na entrada analógica do inversor, para que o inversor garanta, o inversor, o motor, né, e o controlador garantam que esse torque efetivamente vai chegar entrada analógica, por exemplo, a 1, né? E a nossa solução de controle de movimento vai garantir, então, que esse torque efetivamente chega no eixo da máquina, né? Nesse caso, então, a gente teria que parametrizar o inversor para operação com modo ou em modo de controle de torque. Então, e aí falaríamos também na parametrização que o comando de torque que ele vai rastrear está chegando pela entrada analógica 1, 2, a que você escolher. Ele vai, então, pegar esse comando, esse sinal elétrico, e criar, né,
um comando de corrente de estator em eixo Q. Então, ele tanto pode interpretar isso aqui como, né, um sinal de torque, ou ele já pode interpretar isso aqui como um comando de corrente de estator em eixo Q direto, tá? E aí, você então deveria pegar, né, pelo seu modelo da máquina, né, e calcular para um dado nível de torque qual que é o valor de ISQ. Tá? Isso aí também a gente consegue fazer pegando o circuito equivalente da máquina, ou simulando a máquina com o modelo e o programa que a gente desenvolveu na teoria de máquinas elétricas. Tá? Isso aí também a gente tem ferramenta para fazer. Tá? Aqui eu vou colocar como se a gente tivesse com um controlador de torque que a gente desenvolveu, dá na mesma, tá? Usando o controlador vetorial com orientação de fluxo pelo campo de rotor. Desculpa, com orientação pelo fluxo de rotor, orientação do sistema DQ. Então, a gente vai ter o ISQ aqui de referência. Né? E a malha e o sistema, né, de atuação garante que esse valor desejado efetivamente vai chegar na máquina, consequentemente o torque que a gente quer efetivamente chega no eixo. Tá? Então seria uma forma da gente ter aqui, né, um sistema, olha que legal, a gente conseguiu emular o efeito de uma estrada, de um trajeto, de algumas ruas por onde esse carro passaria. Né? Então, para alguns testes do veículo, né, obviamente para testes de suspensão isso aqui não vai adiantar e tal, mas testes de alguns elementos estruturais, estabilidade, isso aqui não adianta. Agora, para testes de emissão de poluentes, para testes de consumo de combustível, tá, você já tem um setup aqui de laboratório muito representativo. Tá? Os resultados extraídos aqui seriam muito confiáveis. Né, e com a conveniência de você, inclusive, poder fazer ajuste até o carro atingir os níveis que você quer que ele atinja. Beleza? Então, assim, mais um exemplo, né, mais uma aplicação da nossa solução de controle de movimento. Eu queria abordar mais um exemplo com vocês, na verdade, mais dois, né? Vamos fazer aqui o nosso quinto exemplo. Agora a gente vai trabalhar um pouco com o sistema que foi o projeto final de um dos laboratórios de máquinas, tá? Que é um sistema de cooperação homem-robô para auxílio a içamentos. O primeiro projeto que a gente desenvolveu aqui, ele tratava, né, do auxílio à translação. Agora a gente vai pensar em um que consiga ajudar em içamentos. Então, a gente gostaria, né, de ter um sistema que nos permitisse multiplicar a nossa força para poder fazer movimentos de içamento. E gostaríamos que a velocidade com a qual a carga içada se desloca fosse escolhida pela gente. Tá? Então eu posso tanto querer içar a carga devagarzinho, como posso querer içar mais rápido. Eu posso descer a carga devagarzinho, como eu também posso querer descer mais rápido. Então eu queria que o sistema me desse a liberdade de escolher as trajetórias mecânicas que o corpo vai percorrer no ar enquanto ele está içado, e ainda assim conseguir multiplicar minha força. Tem uma maneira né, de içar um saco de cimento, por exemplo, com a sensação de estar subindo com a folha de papel, colocando a mesma força que eu
utilizaria, né, para subir uma folha de papel. Ok? Bom, um possível arranjo, né, mecatrônico para essa solução seria esse aqui, ó. Uma máquina elétrica, né, alimentada aqui por inversor de frequência, conectada à rede de energia. No eixo da máquina, na ponta de eixo aqui que vai na carga, ó, a gente poderia apoiar, né, uma barra que fosse destinada a içar a carga e também, né, apoiar o eixo com dois mancais. Poderia ter um mancalzinho aqui. Um outro mancalzinho aqui do outro lado. E uma barra que servisse tanto para contato com o ser humano quanto para içamento da carga útil em questão. Poderia ter aqui então essa barra girando solidária aqui com o eixo mecânico. Tá? Então, essa barra aqui, né, ela teria 1 grau de liberdade, ela poderia rotacionar aqui em torno do eixo da máquina, né, e ao promover esse movimento de rotação, ela iria içar uma carga útil qualquer. Poderia ter uma carga útil aqui, presa por um cabo de aço. Que seria içada mediante o movimento da barra. Né? E para configurar, para escolher a trajetória desse movimento, a gente poderia ter um contato com célula de carga aqui entre um ser humano, né, a pessoa que está comandando o movimento, e a barra. Uma célula de carga assim, por exemplo, né, onde a pessoa chegasse e tocasse. Né? E nesse ponto de contato, a pessoa ia impor uma força, a força humana, né? Que seria medida aqui pela célula de carga. FH, vou chamar de força humana. Tá? E a nossa ideia seria qual? Né? Você poderia ter aqui, por exemplo, um saco de cimento de 50 quilos,
que exigiria em regime permanente, ou seja, sem o esforço dinâmico para fazer ele acelerar, né? Somente para fazer com que ele continue o movimento em velocidade constante, você precisaria promover uma força aqui pelo menos igual à força-peso, tá? A força-peso aqui, ó, vai valer massa vezes a gravidade, colocando a gravidade aqui como 10 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos, a gente está falando de 500 newton de força, tá? Ou 50 kgf. Tá? E a gente gostaria de montar essa solução, tá? Permitindo que a pessoa içasse esse saco de cimento, colocando aqui, por exemplo, 1 kgf de força. Ou seja, o sistema faria então com que a força humana fosse multiplicada aqui em 50 vezes. Tá? Você gostaria então, digamos que a gente gostaria, né, de ter esse poder de multiplicação aqui. Tá? Você fazer com que a pessoa fizesse a mesma força que ela faria para içar, por exemplo, um pacotinho de sal, tá? Só para ter graça. Se quisesse uma folha de papel, também dava, né? Igual eu falei no início aqui do projeto. Mas, digamos, para ter graça, para a pessoa sentir pelo menos que, enfim, que ela está fazendo alguma coisa, né? Você poderia exigir dela a força necessária para pegar um pacotinho de sal de 1 kgf e, com isso, içar um saco de cimento. Bom, como eu mencionei, né, no início do projeto aqui, a gente gostaria que a pessoa escolhesse a trajetória mecânica desse movimento. Tá? Então, ao escolher o deslocamento e a velocidade, né, esses sinais de trajetória vão aparecer aqui na ponta da barra. Tá? Por exemplo, a velocidade. Né, ao se ter a liberdade de escolher essa velocidade. E, como a velocidade escolhida pela pessoa, nós teremos a velocidade angular aqui do eixo. Vou apagar aqui para não bagunçar. Também escolhida pela pessoa. Então, ao escolher a velocidade de translação aqui, de carona, a gente estaria escolhendo a velocidade angular também. Né, que seria o próprio valor da velocidade que a pessoa escolheu, dividida pelo comprimento aqui da barra de comando. Tá? Um comprimento L, aqui qualquer. Né? Lembrando, essa barra gira solidária com o eixo, gira junto. Então, a barra gira, o eixo vai girar junto. Digamos que o eixo seja esse braço aqui e a barra seja esse outro. Então, eles giram juntos. Né? Então, eu não posso fazer esse projeto aqui com um sistema que controle velocidade. Eu não sei qual é a velocidade que o usuário vai querer. E se eu implementar o nosso sistema com controle de velocidade, ele vai impor a velocidade ao conjunto mecânico e não deixar a pessoa escolher. Então, tem que ser um sistema de controle de torque. Tá? Então, essa é uma constatação que a gente pode ter aqui pelas premissas do projeto. Né? Além disso, esse sistema tem que fazer a multiplicação da força da pessoa. Né? Então, o que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que, não pode ser controle de velocidade, vai ter que ser controle de torque, e a gente tem que criar, né, e garantir que chegue ao eixo da máquina o torque que precisar para transmitir à pessoa a sensação de estar içando um pacotinho de sal. Né? Mesmo embora ela esteja içando aqui, na verdade, um saco de cimento. Né? Então, como que a gente traduziria isso, né, para uma unidade que faça a geração da referência de torque, tá? Para a gente
avisar ao inversor qual que é o torque que ele precisa sintetizar no eixo para atender a todas essas condições de contorno. Então, a nossa unidade de geração de referências, ela vai ter que, inicialmente, receber, a medição de força humana que a célula de carga está fazendo. Você vai ter que receber essa força humana aqui de alguma maneira. Essa maneira, inclusive, vai ser o quê? Você vai pegar a célula de carga, potencialmente ela é uma ponte de Wheatstone, você vai levar o sinal dela a uma placa eletrônica, projetar um amplificador de instrumentação, para ser um circuito de alta impedância, para não atrapalhar o circuito elétrico da própria célula. E nesse amplificador de instrumentação, você vai escolher os resistores para darem um ganho adequado ao sinal. Ele chega pequenininho, você vai dar um ganho, vai filtrar o sinal, um filtro Butterworth analógico, potencialmente, e vai disponibilizar esse sinal na entrada analógica de um DSP, de um Arduino, de um PIC. Tá? Então, essa é a forma como esse sinal de força humana vai chegar aqui no sistema de controle. Né? Já que nós queremos emular, que o sistema emule, o peso de um pacotinho de sal, o que nós vamos fazer? Como que a gente traduz essa informação para controle? A gente vai, então, montar uma malha de controle realimentada, cuja referência vai ser um KGF. Então, o que você está dizendo para um sistema de controle desse? Faça o que tiver ao alcance do atuador para que a força medida pela célula de carga seja igual a 1 kgf. Então, a forma de implementar isso na teoria de controle se dá por uma estrutura que se inicia com a realimentação dos sinais. Então, dessa realimentação vai haver um erro. A gente pode tratar esse erro num compensador PI. Tá? Para mecatrônica, pessoal, na maior parte das vezes, o PI resolve muito bem. Tá? Não precisa de outras abordagens, lógica fuzzy, inteligência artificial, até pode, tá? Mas digamos assim que o mais relevante para construir a solução não está ali. O PI resolve muito bem. Tá? Um PI bem ajustado, igual a gente aprendeu aqui no curso, vai resolver completamente a sua vida. Tá? E aí você vai ter um ganho proporcional, por exemplo, e um ganho integral para ajustar a dinâmica de resposta. E aí aqui nós vamos, inclusive, precisar de ajustar, ou de sintonizar o PI com os mesmos critérios que a gente usou para sintonizar aqueles ganhos do controlador de realimentação de estados. Então não adianta a resposta do sistema ser mais lenta do que a dinâmica humana. Para fazer um movimento desse de içamento, se você olhar o braço humano aqui, você não consegue, digamos que você quisesse pegar essa carga e subir e descer ela em alta frequência, você não vai conseguir fazer muito mais do que 2, 3 ciclos por segundo, tá? Então, o braço humano, que vai criar o comando não, que vai impor ali a força, impor a velocidade com que isso seja içado, ele não consegue colocar muito mais do que 3 Hz. Você pode olhar para o seu braço, não é sinal elétrico, eu vou fazer aqui 60 ciclos por segundo com o meu braço, não tem jeito, tá? Nossa biomecânica não permite. Você vai ter no máximo 3 Hz, 3 ciclos por segundo, 1, 2, 3, mas no máximo, tá? Então, se você projetar um sistema desse, para que ele seja para que ele seja apto a rastrear os comandos humanos na dinâmica que eles aparecem, você pode escolher esse sistema PI, por exemplo, para configurar uma banda passante em 30 Hz, 10 vezes maior, a banda passante 10 vezes maior do que
o próprio comando que o cliente manda aqui. É a mesma premissa de projeto que a gente usou para calcular os ganhos dos compensadores para rastreamento de trajetória. Né? Vocês lembram disso? Assim, os compensadores são escolhidos para que o sistema tenha uma banda passante mais rápida do que o próprio comando do cliente. Então, isso é uma garantia, né, uma das garantias, porque o sistema vai conseguir colocar o comando do cliente efetivamente na saída do eixo mecânico do motor. Ok? Bom, então, seguindo aqui, né, a gente vai criar, então, a partir da ação desses dois compensadores, um comando de torque. Né? E o que a gente sabe da teoria de controle, né, que esse comando de torque aqui é o comando que o compensador está escolhendo para tentar anular o erro de força. Então, ele está escolhendo o torque que precisa dinamicamente mudando o tempo inteiro na taxa que precisar para tentar zerar esse erro. Zerar o erro aqui significa o quê? Colocar a força humana em 1 kgf, igual o comando está solicitando. Né? Então, isso aqui ó, poderia compor a nossa unidade de geração de referências. A placa eletrônica com o microcontrolador, né, a placa eletrônica ia fazer todo o condicionamento do sinal da célula de carga, ou de algum sinal de interesse que a gente queira, e o microcontrolador iria embarcar o software de controle com essa estrutura, com essa lei de controle que a gente projetou aqui. Vamos só marcar aqui a nossa unidade de geração de referências. Né, a força humana viria aqui do sensor externo, né? E a gente, então, ia se valer, né, do nosso bloquinho construtivo agora. Assim, tem alguém que consegue garantir que esse torque eletromagnético efetivamente chegue aqui no eixo da solução? Tem. O inversor de frequência com o controlador de torque dele e a máquina elétrica. Então, a gente vai dar esse comando, né, ao inversor de frequência, parametrizar o inversor de frequência para operar em modo de regulação de torque, avisar para ele que a referência dele de torque está chegando aqui, por exemplo, ó, na entrada analógica 2, tá? Você tem que falar para ele onde que está vindo, né? E aí ele então garante que esse torque vai chegar no eixo, né? Para isso então, né, ou ele pode converter o comando de torque em comando de corrente de estator em eixo Q, e aí, né, comparar essa corrente com a corrente de estator em eixo Q que existe e efetivamente impor a tensão trifásica que precisar para garantir erro nulo no rastreamento da corrente, né? Ou então você já vai ter que apresentar aqui o comando de corrente de estator em eixo Q adequado. Tá? Aí, de novo, você vai ter que pegar a máquina elétrica em questão, né, ver, por exemplo, pelos dados de placa dela, né, com o torque nominal da placa, né, com a corrente nominal. Qual que é a corrente de magnetização, ou a corrente estator em eixo D, e qual que seria a corrente em quadratura a ela, que é a corrente estator em eixo Q. Ambas nominais. E aí fazer uma transdução entre esses dois sinais, né? Ou seja, quando você pedir esse torque nominal, qual que é o valor de SQ que você precisa. E aí, ao invés de dar um comando de torque, você daria um comando de corrente estator em eixo Q, que viria direto para esse ponto aqui do controlador. Tá? Então, seria outra forma de chegar no mesmo lugar. Tá falando porque tem inversores que não vão ter esse bloquinho aqui, ó.
E aí você não vai ficar travado por conta disso. É a hora, é mais uma hora, né, que o modelo, esses modelos acadêmicos nos ajudam. Você sabe chegar na corrente Saturno em eixo Q a partir do momento que você tem o comando de torque desejado, tá? Então, esse é mais um exemplo, tá? Eu não sei se foi a turma de vocês, teve uma das turmas de laboratório de máquinas que implementou essa solução e funcionou muito bem, inclusive, tá? Útil, mas útil demais, né? Muita gente machuca a coluna fazendo içamento, tá? Então, isso é uma solução, assim, absurdamente útil, ok? Bom, e um último exemplo da aula de hoje, né? Eu queria mostrar para vocês aqui um sistema para medição de nível de carga em alto forno. Bom, o alto forno é uma unidade que converte, ou que produz ferro-gusa, né? Então ele recebe minério, recebe alguns componentes químicos, recebe carvão, que vai operar, né, como fonte de calor para poder derreter aquele minério, e ao final nos entregar ferro-gusa, tá? Cidades, né, que tem guzeiras ou que tem usinas siderúrgicas integradas, né, vão ter inclusive os seus respectivos alto-fornos como elementos destacados na paisagem, tá? Eles são enormes, você vê de longe um alto-forno, a torre dele é muito alta, tá? O Alto Forno 1 da Sominas aqui em Ouro Branco, por exemplo, ele chega até aproximadamente 105 metros de altura. Tá? Se você pegar o pé direito tipo de uma edificação como sendo de 3 metros, tá? Nós estamos falando aqui de um prédio de 35 andares, né? Bem alto mesmo. E o que acontece, pessoal? Existe a inserção de elementos aqui na boca do forno, né? E a gente vai tendo, né, a reação química aqui dentro e vai se formando, né, a camada de gusa, né? E para os engenheiros metalurgistas e operadores metalurgistas do processo, é relevante medir a altura desse gusa. Eles precisam saber a altura desse gusa aqui, né, para saber a hora de colocar mais material, a hora de tirar, tá? A carga do gusa é suspensa por ar que é injetado aqui embaixo, né? E você não pode colocar uma carga altíssima, que senão, né, vai acontecer um fenômeno que os metalurgistas denominam, né, de se arriar a carga do forno. Ela desce, tá? E entope os tubinhos que eles usam para poder tirar a gusa. Tá? E entope as próprias ventaneiras que são usadas aqui para poder colocar oxigênio aqui dentro. Tá? O ar soprado a alta pressão e alta vazão para que a carga do forno fique suspensa. Tá? Então eles precisam saber dessa altura. Agora, o que vai entrar ali dentro do estômago do dragão? Vocês têm alguma coisa que se aproxima
mais a um dragão nesse mundo do que um alto forno, eu não conheço, tá? O negócio é um dragão, literalmente, tá? Assim, altíssimo, com toneladas lá de material, né, sendo convertidos em gusa, e o próprio gusa que já está pronto, altíssima temperatura, altíssima pressão, tá? Então, assim, não é qualquer sensor que vai ser colocado aqui dentro que não vai ser derretido pelo forno, tá? E para, então, consolidar uma solução de instrumentação, né, que não vai derreter aqui dentro, literalmente, não vai ser toda esfarelada aqui, né, o pessoal usa uma peça metálica no formato de um cilindro, chama pera, parece um hidrante desse que a gente vê em prédio, tá? E aí essa peça, ela é muito resistente, ela é grande, né? Muito material, muito resistente, ela consegue mergulhar aqui dentro da barriga do dragão, tá? Só que é o seguinte, né? Você vai lançar um cabo de aço com isso, e aí você vai ter que medir, né? A hora que essa pera toca a carga do forno. E daí você vai concluir, no momento que ela toca e por alguma medição de trajetória mecânica, você vai concluir qual é a altura da carga do alto forno, tá? Então, inicialmente, né, nós vemos aqui que você vai ter um elemento, né, um manipulador mecânico, que vai promover em sua saída movimento de translação. E como a gente está querendo usar uma solução mecatrônica baseada na máquina elétrica, nós vamos ter na entrada desse manipulador mecânico um movimento de rotação, tá? Então, nós vamos ter que ter alguma coisa que faça a conversão de rotação em translação. Então, vai ser uma polia, por exemplo, que vai enrolar esse cabo de aço, tá? Então, a polia qualquer aqui, e a gente vai conectar, né, o eixo dessa polia no eixo de uma máquina elétrica. Tá? Bom, seguramente a gente vai ter que ter controle de movimento dessa pera, né? Controle fino, inclusive, é uma aplicação complicada, né? Então a gente vai ter que conectar ela, não vai poder dar partida direta na rede, vamos ter que conectar a um inversor de frequência. As 3 fases aqui do estator, né, vão ser ligadas aqui a um inversor de frequência. E o inversor de frequência é conectado à rede de energia elétrica. Tá? Bom, nesse caso aqui, moçada, né, a gente pode efetivamente controlar a velocidade mecânica do sistema, não faz diferença, né? A maior parte do tempo, ou ele vai estar no ar, né, ou essa pera vai estar no ar, tentando chegar até a carga do forno, ou ela vai estar tocada na carga do forno. E enquanto ela estiver tocada, inclusive, nós vamos precisar, né, que ela tenha velocidade angular nula.
né, para que a gente não fique desenrolando o cabo de aço do dromo o resto da vida, inclusive botando o cabo de aço em contato aqui com a carga do forno, e sei lá se pode queimar isso, né, mas não é adequado, né, que a gente fique com essa pera em movimento depois que ela já tocou a carga do forno. A ideia é o quê? Tocar a carga do forno, parar o sistema e medir aqui o seguinte, ó, ou medir a velocidade ou medir a posição angular, né, e ver aqui pela mecânica do manipulador qual que foi a distância que ela desceu. Tá? Então, a distância que ela desceu, por exemplo, vai ser dada por R vezes θ, tá? E aí, pela altura do forno, a altura total do forno e a distância que se desceu, a gente sabe a altura que a carga está. Concorda? Deixa eu pegar a altura do forno aqui e subtrair a altura do forno da altura, da distância percorrida pela pera até tocar a carga do forno, a gente tem a própria altura da carga do forno. Ok? Então, essa seria uma forma, né, de implementar essa solução. Não temos restrições aqui, né, de que a carga escolha a velocidade, né? Inclusive, isso aqui, enquanto estiver fora do contato com a carga, né, ela não pode descer com qualquer velocidade. A gente tem que descer com velocidade controlada, né? Então, a nossa solução está convidando, né, fazendo a transdução dessas condições de contorno da metalurgia para a mecatrônica, né, está vendo que a solução está convidando aqui para se usar a regulação de velocidade, com duas velocidades distintas. Uma na hora que a pera toca a carga, e aí a velocidade angular tem que ser nula, e a outra a hora que a pera está fora do contato com a carga, que tem que ser uma velocidade qualquer de descida. Tá? Configurar a velocidade angular nula, pessoal, né, não nos traz nada de diferente aqui na solução mecatrônica, tá? E não é que o sistema fica solto, não. Muito pelo contrário. Ele vai botar o torque que precisar no eixo da máquina para garantir que essa velocidade fique em zero. Tá? É uma velocidade como outra qualquer, e ele vai operar, inclusive frenando para que ela fique em zero. Tá? Bom, ninguém consegue olhar o que está dentro do forno para saber se esse sensor tocou ou não a carga do alto forno. Não tem jeito de botar câmera aqui dentro. Tá? Impossível, não tem como. Né? Vai derreter a câmera. Tá? Se tivesse uma câmera que não derreta, você não vai conseguir filmar a muitos metros do forno, porque é lotado de gás também. Tá? Então a gente tem que, de alguma maneira, diferenciar que essa pera tocou ou não a carga por variáveis externas ao alto forno, ou mecânicas ou elétricas. Né? Chegar a essa conclusão por variáveis elétricas é sempre muito melhor, porque a instrumentação de sinais elétricos é mais simples e mais barata. Bom, e aí fica a pergunta: será que algum sinal elétrico seria capaz de nos indicar que houve contato da pera com a carga do forno? E a resposta é sim. Né? Por quê? Mencionei há pouco, né, que nós vamos operar aqui com regulação de velocidade. Então, se a gente for pensar aqui na estrutura do inversor, né, ele vai então receber de alguma maneira um comando de velocidade angular. Ele vai então
operar sob a seguinte premissa filosófica. Ele vai colocar o torque eletromagnético que precisar para garantir que a velocidade que vai aparecer no eixo seja igual à velocidade comandada pelo cliente. O torque que precisar, ok? Bom, aqui você vai ter a estrutura de controle dele. E aqui ele vai produzir esse comando de torque necessário para zerar o erro de velocidade. Tá? E aí para frente a gente já conhece a estrutura toda, né? Não vou colocar só para não consumir o nosso tempo com coisas que nós já sabemos e deixar, né, de explicar as coisas novas. Então vai vir todo o regulador de torque, a máquina elétrica, etc. Né? Bom, no eixo da máquina elétrica vai aparecer esse torque aqui que foi comandado lá na frente. E a dinâmica desse eixo vai ser regida pela segunda lei de Newton. A gente vai realimentar aqui, ó. Tá? Bom, o que vai acontecer, pessoal, com os dois instantes distintos de operação desse sensor, né, de nível de carga que nós estamos montando aqui com o nosso sistema mecatrônico, tá? Quando não houver contato do sensor com a carga do forno, né, garantir velocidade angular constante significa suprir um torque eletromagnético ao conjunto que venha a rejeitar o torque implementado pela força peso da sonda, tá? Do sensor. Então, esse é um sensor pesado, ele vai, né, ter a força peso dele aqui, né, que vai ser aplicada aqui nessa polia, né, e vai então promover um torque de carga, tá? E esse torque de carga vai ser elevado aqui quando o sensor estiver no ar. Então, para que a gente tenha garantia que o sistema, que o sensor não vai despencar, né, que ele vai descer com velocidade constante, igual a gente está querendo, né, e estamos comandando, nós vamos ter que ter um torque eletromagnético também alto, igual ao torque de carga, para poder rejeitar ele, né? Quando esse sensor tocar o forno, que é esse cenário aqui, desculpa, tocar a carga, o que vai acontecer? A força-peso do sensor fica rejeitada pela normal da própria carga do forno. Tá? Então, você apoiou o sensor sobre a carga do forno. A força normal, então, dessa carga começa a rejeitar a força-peso, né? De tal forma que a carga que chega, o torque de carga que chega aqui no eixo do motor, passa a ser basicamente zero nesse cenário aqui, ó. E aí o que vai acontecer então? Quando esse torque de carga vai a zero, garantir velocidade angular constante significa fazer com que o próprio torque eletromagnético, que tem que acompanhar a carga, vá a zero também. Então, o torque eletromagnético, ele vai nos mostrar dois níveis distintos, né? Um torque necessário para rejeitar a força-peso da pera, ou zero quando a gente encostar na carga do forno. Agora,
dos nossos modelos mecatrônicos, né, tem como diferenciar essas duas situações por um sinal fácil de medir fora do forno? Tem. Né? O que a gente aprendeu aqui nos nossos modelos da máquina de indução, né? Na mecatrônica, desculpa, na teoria de máquinas, no laboratório, agora nesse curso de integração, né? Que se o inversor tiver, né, com orientação do sistema DQ por fluxo de rotor, o torque é proporcional à corrente de estator em eixo Q, que é uma medição que nasce a partir das medidas das correntes de estator nas três fases, né, aplicadas a uma transformada de Park, que inclusive já está dentro aqui, ó, do software do inversor. Então, pela corrente estator em eixo Q, né, você é capaz de saber, nesse caso aqui, se a gente já tocou a carga do forno ou não, tá? E aí você tem como saber também, a partir dessa informação, se é para comandar uma velocidade angular aqui para a polia, nula, zero, é para ficar parada, né? A hora que tocar a carga do forno, que é esse cenário aqui, ou se é para se comandar uma velocidade angular não nula, enquanto a pera não toca a carga do forno. Então, nós vamos criar dois comandos de velocidade angular distintos, baseados aqui na detecção de corrente de estator em eixo Q nula ou não nula. Quando ela for nula, significa que a gente está tocando a carga. Quando ela for não nula, significa que a gente ainda está com a pera suspensa no ar. Tá? Então, a sua unidade de geração de referências, ela poderia ser sintetizada assim, ó. Ela poderia receber aqui na entrada dela a corrente de estator em eixo Q, e você pode programar o inversor para chegar aqui numa entrada, numa saída analógica dele, por exemplo, a saída 1, e parametrizar essa saída analógica para que ela disponibilize um sinal que seja proporcional ao ISQ. Tipicamente é um sinal de tensão, né? E aí você pode pegar esse sinal e colocar na entrada do seu gerador de referências, né? E aí você pode fazer um teste, né? Se o ISQ, né, o módulo dele, tá, for maior do que um nível pequenininho qualquer, por exemplo, 5% do nível nominal, né, ou seja, está com ISQ alto, significa que o quê? Que a carga, a carga correlata ao peso da pera não está rejeitada pela força normal do Gusa no forno. A pera ainda está no ar. Você tem que ter torque eletromagnético para rejeitar a carga correlata à força-peso, que é o primeiro cenário. Então, nesse caso, você pede a pera para continuar descendo. Então, o ômega mec de referência vai ser igual a uma rampa qualquer de velocidade que você queira. Caso contrário, né, significa que a corrente estator em eixo Q está pequena. Nós estamos com a malha de controle regulando velocidade e ela está nos dizendo que precisa de pouquíssimo torque agora para manter a velocidade constante. Então significa o quê? Que tem pouquíssima carga, pouquíssimo torque de carga. Se tem pouquíssimo torque de carga no eixo, significa que, nesse caso, alguém rejeitou o peso da pera. Quem que foi que rejeitou? A carga do forno. E aí, nesse cenário, o que você pede para o sistema fazer? Ficar parado. Ou seja, referência de velocidade igual a zero. Tá? E aí você, então, né, obtém aqui da saída do sistema de geração de referências o comando
de velocidade angular que é mandado para o inversor. Né? Ok? Então, seria uma forma de implementar a solução. Um teste, né, rápido aqui para ver se funciona. Ó, se essa pera tivesse aqui em cima, a gente começar a descer ela, né, e a carga do forno estiver ali embaixo, onde eu marquei, vai valer a primeira condição, né? Ou seja, para o sistema garantir que a velocidade no eixo seja igual à velocidade comandada na rampa, nós teremos que implementar um torque eletromagnético alto para rejeitar o peso da própria pera, do próprio sensor ali, que é a carga do motor. Tá? Aí vai descendo, descendo, descendo toda a vida. Na hora que tocou a carga do forno, a força-peso da pera é rejeitada pelo contato com a carga do forno. Então significa o quê? Para manter velocidade constante, o inversor vai botar o torque que precisar. Esse torque precisa agora, esse torque eletromagnético vai ser baixinho. Né? O Gusa presente ali rejeitou o efeito do peso da pera. Aí na hora que esse torque ficar baixinho, o próprio ISQ também vai ficar baixinho, que é proporcional a ele. Aí nós vamos perceber aqui, opa, o ISQ não está grande não, ele está baixo. Então manda o sensor ficar parado. Então, comando de velocidade zero, ele coloca esse comando na entrada analógica aqui do inversor. E aí o inversor passa a implementar, sintetizar o torque que precisar para garantir aquela velocidade nula, a pera parada, né? E esse torque vai ser bem baixinho enquanto a pera estiver apoiada. Na hora que o pessoal abrir aqui esses tubos, né, para extração do gusa aqui embaixo, tá? A carga do forno vai descer, vai sair gusa, a carga do forno desce. Aqui o que vai acontecer? Manter velocidade nula agora é algo que custa um torque eletromagnético maior, porque a carga desceu, você não tem mais o apoio da pera na carga. Então você novamente vai conseguir garantir que essa pera fica parada só se você rejeitar o torque promovido pela força-peso. Então você vai ter que ter um torque eletromagnético também elevado. Então esse torque cresce. O inversor vai fazer isso. Isso aí é o papel dele, ele vai fazer numa boa. Só que aí o ISQ vai crescer também. Aí o seu sistema de referência vai perceber. Você, opa, o ISQ cresceu. Então agora é para movimentar a pera. Então ele passa a comandar aqui uma rampa de velocidade para a pera descer até ela se apoiar de novo na carga do forno. Né? E aí ele continua, né? Enquanto ela está descendo, ele está fazendo a medição dele o tempo inteiro. Ela vai descendo. Então tá aqui, ó, ainda não está em contato. Significa que precisamos de muito torque para rejeitar a carga, um ESQ muito alto. Então continua comandando a velocidade. Não é para parar ainda, porque não tocou. Ela desceu mais, continuou sem tocar, de repente ela, pum, toca aqui, ó. Na hora que toca, né, manter velocidade constante significa torque bem baixinho, não tem carga para rejeitar mais. Então o ISQ pode ser baixinho também. O ISQ ficou baixinho, né? Então ele não se atende a essa primeira condição aqui do nosso gerador de referências. Vai atender a segunda. Quer dizer o quê? É para ficar parado porque nós encontramos o nível de carga do forno. Tá? E enquanto isso está descendo, ou nós pegamos a medição de velocidade angular e integramos isso para ter a posição angular, né, e sabermos o quanto a pera desceu para chegar no nível do forno, ou a gente pega um sensor qualquer de posição angular mesmo e já tem um sinal disponível. Tá? Multiplicando isso pelo raio da polia, você tem a altura ou a distância que a sonda desceu dentro do forno para alcançar o nível dela. Tá?
Esse tipo de uso também dos sistemas mecatrônicos é sensacional, tá? Usá-los como sensores de carga em locais que você não consegue chegar para instalar um sensor. Tá? Eu já vi um trabalho, né? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, eu que fiz, tá? Esse aqui do nível de carga de forno. Eu já vi de um amigo, né, que trabalha em uma petroleira, que ele usou, né, no trabalho dele, e apresentou isso num artigo, ele usou da mesma ideia para detectar elevado nível de incrustação de elementos contaminantes nas pás de bombas que fazem a exploração de petróleo no leito submarino. Então, eles instalam o conjunto mecatrônico no poço de petróleo, no fundo do leito submarino, tá? Não sei quantos quilômetros do nível da costa, e com o tempo vai incrustando sal e outras impurezas nas pás da bomba. E aí, a boa parte, né, da energia gasta ali para movimentar o conjunto é para mover essa massa que está incrustada ali, né? E aí você perde capacidade de produção por conta disso, né? E aí eles detectaram, assim, no momento que não estava se produzindo nada de petróleo, eles detectaram pela corrente estator em eixo Q que o torque estava exagerado, né, para uma condição que não estava se produzindo petróleo. Aí as equipes de engenharia química deles entraram com um produto que faz a dissolução desse componente, né? Apesar de você não conseguir mergulhar até lá embaixo, você tem tubos de comunicação, né, para conectar o acionamento mecatrônico com a plataforma de petróleo, né? Então, tanto tem uma linha de serviço para você poder mandar fluidos, fazer alguma manutenção básica, e tem a linha de produção para vir o petróleo, né? Então, eles mandaram um fluido que dissolvia, né, essa dissolução, essa contaminante no eixo, e aí eles mostraram no artigo que eles detectaram a dissolução desse contaminante quando a corrente estatou em eixo Q despencou. Tá? Eles até mostram no artigo assim, né? Eles começam a colocar o componente químico, a corrente estatou em eixo Q está alta, na hora que o componente trabalha, um tempinho, ela despenca, né? Com o sistema mantendo a mesma velocidade angular. Tá? Então, assim, é outra aplicação assim, muito bacana desse tipo de conhecimento da mecatrônica. Tá? Bom, esse o sétimo exemplo que eu acabei mencionando, eu não desenhei, ele encerra aqui o que eu queria expor hoje. E aí eu queria, então, abrir a palavra a vocês para dúvidas, para considerações, para saber se vocês entenderam a ideia. Beleza, então. Pessoal, eu queria planejar com vocês também uma prova para sábado que vem, tá? Vamos fazer prova aqui fora dos dias de aula, e o semestre está acabando. Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios amanhã, cobrindo esse conteúdo, sem ser esse sábado agora, o outro, daqui a aproximadamente 9 dias, tá? Nós vamos fazer a primeira provinha dessa disciplina, e eu fico disponível, então, para eventuais dúvidas que vocês queiram tirar comigo, né, durante a preparação para a prova, tá? Essa prova vai ter 2 horas, como se fosse no modo presencial, tá? E vai ser aquelas provas online pelo Moodle, que é o portal didático, beleza? É nesse sábado agora, só? É Não, depois de não, amanhã. não, Na semana que vem. no outro ainda, para ter tempo para preparar, tá? Beleza. Beleza? Então tá, moçada, eu agradeço então a presença de vocês, desejo uma boa noite, e a gente se vê amanhã de novo na aula das 7 horas. É isso? Valeu, boa noite, até mais. Valeu, boa noite.
Boa noite, Léo. Até amanhã. Obrigado aí, Marcelo. Até amanhã. Falou, Felipe. Boa noite.